As cotas raciais, ela tem uma perspectiva de ser uma reparação histórica. Quando parte de uma política, ela vem, né? E ela é fruto muito dos movimentos negros. Então, essa discussão iniciada vem desse lugar de pensar que a gente precisa reparar historicamente a condição de pessoas negras, indígenas e quilombolas desse país. Ela, enquanto uma política, né, de incidência, ela tem uma atuação de pensar que nos certames, né, e aí eu estou falando a partir do lugar que eu reconheço que é a universidade, né, porque a política de cota ela pode ser aplicada de muitas formas, mas enquanto a universidade ela tem um papel fundamental, que nos certames ela possa construir uma relação de equidade, que é criar condições para que outras pessoas que não acessaram historicamente esses lugares possam acessar esses lugares e muitas vezes com outros critérios, mas que esses critérios eles não sejam desassociados ao que está sendo proposto enquanto uma ação daquele lugar. E aí vou dar um exemplo, né? A gente hoje tem incidido muito sobre as políticas de cotas, né, cotas raciais, nos diferentes espaços. Então, por que não pensar que numa bolsa acadêmica a gente possa ter ali uma quantidade de vagas reservadas para esse público que entra para a universidade e que muitas vezes não conseguem acessar a universidade ou não reconhece porque não é um lugar fácil de se estar. Por que não pensar que esse público possa ter direito a acessar essa bolsa? E aí, se vai ter prova, se vai ter entrevista, não é romper com esse lugar porque o processo requer, mas é entender que vai ter uma quantidade de vagas reservada para essa população e que essas vagas é específica para essa população. E aí a gente está falando, sim, de uma reparação, sim, de uma relação em que esse sujeito, muitas vezes, não teve condições na sua trajetória de ocupar lugares, de escolas, de formação, mas que ali está vivendo a possibilidade de ocupar essa vaga a partir da política, né? Na faculdade, quando foi início do debate das cotas, 2003, 2004, e foi naquele momento que eu decidi que não bastava ser uma mulher negra, que meu cotidiano não bastava, que eu precisava me qualificar, e não no sentido acadêmico, mas essa história que não é contada pra gente de maneira formal, história de resistência, né, das pessoas negras, história de luta, de construção dos movimentos negros e do movimento de mulheres negras. Eu entendi essa necessidade. Eu tive uma professora que ela chegou falando, né, nesse auge aí, quando começou a implementação das cotas da UNB e tal, falando mal das cotas. Quando ela chega na sala de aula trazendo esse debate desse jeito, sendo professora, estando num lugar, né, de hierarquia, ela autoriza os alunos, né, que eram alunos, em sua maioria da elite, a falar os mais diversos tipos de absurdo. E eu já entendia, assim, um pouco que eu sabia, que cotas era algo necessário quando a gente pensa em reparação, né, que o povo negro precisa, que o povo negro tem direito. Só que eu não tinha argumentos com isso. Eu não tinha argumentos. Eu estava lá com meus 18, 19 anos, sabia disso, mas não tinha argumento. Então, o que eu fiz foi procurar esse argumento, que foi aí que eu disse, né? Procurar essa informação. Então, eu fui atrás do coletivo negro da universidade, depois fui me envolvendo com o movimento negro da cidade, com o movimento de mulheres negras, porque esse letramento de combate ao racismo não é algo que a gente, mesmo quem não milita, sente na pele e vai lidar com isso individualmente, muitas vezes tentando dialogar e tentando se mimetizar naquele território para ser aceito em determinado lugar. E tem esse outro jeito de vamos combater essa prática. E esse jeito, ao meu ver, é só o movimento que dá isso. Então eu fui buscar esse conhecimento, né? A gente não é letrado para as questões raciais, né? Pelo contrário, a gente é letrado para entender que isso não é uma questão. Entendo que a gente possa
pensar os dois movimentos, porque são mais de 20 anos de cotas, né? Efetivamente 22 anos de cotas, né, completadas pela primeira turma, vamos dizer assim, pelo primeiro grupo que entra na universidade pela política de cota, e a cota racial é uma delas. Mas eu acho que a gente hoje tem revisitado, né? E aí eu posso falar de um lugar mesmo de quem tem olhado como esse processo foi sendo constituído e de mudanças importantes também que a gente precisa qualificar para avançar no debate da política de cotas, né? Essa mudança, ela é uma mudança histórica marcada muito pelos pré-vestibulares comunitários populares, né? Eu não diria nem que necessariamente só pela política de cota, então, porque os pré-vestibulares vêm antes, vêm dos anos 90, né? Então, desde os anos 90, essa mudança vem ocorrendo na universidade. Ela não vem sendo olhada. E aí eu acho que a política de cota possibilita esse olhar para essa mudança que vem ocorrendo na universidade, para esse público pobre, preto, periférico e trabalhador que vem ocupando a universidade. A gente precisa criar outras questões que rompam com as barreiras de acesso à universidade pela política de cota.